voltamos para mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, nós vamos aprender a importância dos serviços públicos, né? Então, nós vamos entrar aí no capítulo 4. Por que é tão importante o serviço público no nosso cotidiano, né? Porque tem algumas coisas que são essenciais e que o serviço público nos proporciona, tá certo? E aí, nós temos uma imagem da menina sendo consultada, né? Recebendo aí a vacinação, que é importantíssima, né? Para não ter nenhum tipo de doença. E aí nós temos um pequeno questionamento. Você sabe o que são serviços públicos? Quais serviços existem no bairro onde você mora? Ou no lugar, né, próximo à sua escola? Você conhece um pouco mais sobre a importância dos serviços públicos e descobrir para que servem e também como eles funcionam. Então vamos lá buscar compreender sobre o que são os serviços públicos. Vamos aqui para a leitura na página 288. Os serviços públicos são prestados à população e atendem às suas necessidades, melhorando a qualidade de vida de todos. Esses serviços são pagos pela população, seja por meio de impostos ou de taxas. Alguns serviços públicos são considerados essenciais para a população, ou seja, sem eles, algumas necessidades básicas não seriam atendidas. Entre esses serviços estão o atendimento à saúde, o abastecimento de água, por exemplo. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles e suas principais características a seguir. E aí nós temos a imagem, né, de uma suposta enfermeira aferindo. O que aferir é verificar a pressão de uma senhora já idosa, né? Os serviços de saúde estão disponíveis para todos nós no posto de saúde, em alguns hospitais e em algumas unidades de atendimento emergencial, as chamadas unidades de pronto atendimento, as UPAs. Elas oferecem atendimento médico e odontológico, vacinas e também medicamentos. Continuando. Os serviços de educação, né? Nós temos aí a professora com a aluna explicando de repente alguma coisa que precise saber. Os serviços de educação estão disponíveis em escolas, universidades e centros municipais de educação infantil, que são os CIMEIs, também conhecidos como creches. Oferecem ensino para crianças, adolescentes, jovens e adultos adquirirem diferentes conhecimentos. Outro tipo de serviço público também são os transportes públicos, né? Os coletivos que nós costumamos utilizar. Eles possibilitam o deslocamento de pessoas por diversos bairros e até mesmo para os municípios vizinhos. Grande parte das pessoas utilizam o transporte público para se deslocar até o trabalho ou para até a escola. É um serviço público, mas diferentemente do posto de saúde, da escola pública, né, que nós não temos que pagar uma taxa ali efetiva. Claro que nós pagamos os impostos para que a saúde esteja lá, o atendimento esteja para nós na saúde e na educação. Mas os transportes públicos nós pagamos, né, além de pagar os impostos, nós pagamos uma taxa para utilizá-lo, né? Então ele é um transporte público, mas também tem aí a questão de uma empresa privada que toma conta desses transportes, né? Então fica no meio termo de transporte público. Em algumas cidades possa sim haver o transporte público que no caso não seja cobrado nenhum tipo de taxa. Nós temos os serviços de segurança pública. São prestados pelo policiamento, que tem o compromisso de vigiar, fiscalizar e punir aqueles que descumprem as leis. Dessa maneira, visam manter a segurança das pessoas, né? No caso, a polícia está aí para nos proteger, segundo o que diz o livro. E nós temos aí também outros exemplos, como a distribuição de energia elétrica, que possibilita as pessoas a utilizar diversos tipos de aparelhos eletrônicos e elétricos. A energia elétrica é distribuída tanto para uso doméstico como para uso de estabelecimentos comerciais, industriais e para a iluminação de ruas. E logo após nós temos a distribuição de água encanada e tratada
a coleta de resíduos sólidos, a coleta de esgoto e a limpeza pública são serviços de saneamento básico, que devem atender às moradias do município, além de serem destinados ao uso doméstico. Serviços de saneamento básico também são fornecidos aos estabelecimentos comerciais e às indústrias, né? Esses dois também nós precisamos pagar uma determinada taxa por conta dos nossos usos, né? Então a gente acaba pagando uma taxa para o uso desses tipos de serviço. E aí na página 291 nós temos uma pequena atividade, né, de uma questão. Observe as fotografias abaixo e em seguida escreva o nome dos serviços públicos que eles retratam. Na primeira imagem nós temos uma torneira ligada, né, e uma pessoa captando água dessa torneira. Então, trabalhou com a distribuição de água, no caso vai ser o quê? Né? Você vai dizer que tipo de serviço é esse. Então, no livro tem abastecimento de água, né? Nós temos aí a cabine de polícia, né? O policiamento, gente, se trata do quê? Do serviço de segurança pública, né? E aí nós temos na próxima imagem uma pessoa fazendo a coleta do lixo. Então é o serviço de coleta de lixo, né? E logo após nós temos um terminal rodoviário, onde nós temos aí uma grande quantidade de ônibus. E aí sobre os serviços públicos, esse tipo de transporte é chamado de transporte público, ok? Essa segunda questão da página 292 e da página 293, vocês farão sozinho, certo? Para fazer a prática. E é bem interessante essa terceira questão, que vocês podem estar observando aí de acordo com as figurinhas e relacionar para formar os tipos de serviços, certo? Então, nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre a questão da importância dos serviços públicos e quais são esses serviços que nós temos aí para melhor nos atender. E até a próxima aula.